Eleições 2022. Arapuã Eleições 2022. O seu voto em primeiro lugar. Por aqui chegando o nosso querido Felipe Nunes. Bom dia, Felipe, tudo bem? Bom dia, Como é que você vai? Tá tudo tranquilo? Tudo em paz. Graças a Deus, Felipe Nunes, a eleição se aproximando agora de mais uma vez as inserções partidárias do Guia Eleitoral. Isso, que começa amanhã, né? E os candidatos que estão disputando esse segundo turno, buscando aí os apoios nacionais para ampliar os seus apoios e abastecer esse segundo turno aqui no estado. E na Paraíba, quem foi para o segundo turno foi o candidato à reeleição João Azevedo, com o candidato Pedro Cunha Lima. Na Paraíba, Lula já tomou uma decisão, já tem candidato na Paraíba agora. O candidato dele não foi para o segundo turno, mas agora tem. Agora tem, Bruno. O governador da Paraíba, João Azevedo, recebeu ontem, oficialmente, o apoio do ex-presidente Lula, do PT, para a sua candidatura à reeleição, durante reunião de governadores e senadores aliados em São Paulo. O evento serviu para debater estratégias da campanha de Lula no segundo turno, inclusive na região Nordeste, com o objetivo de ampliar a votação do petista. João Azevedo esteve acompanhado do secretário de Recursos Hídricos da Paraíba, Deusdedit Queiroga. O senador veneziano Vital do Rego, que foi o candidato ao governo do estado e perdeu no primeiro turno, também participou da agenda ao lado do vereador da capital, Miquica Leitão. No fim dessa reunião com aliados, o petista Luiz Inácio Lula da Silva gravou um vídeo oficializando o seu apoio a João Azevedo. Vamos ver. Vocês estão percebendo, eu estou aqui com o meu companheiro João, governador da Paraíba. Você sabe que no primeiro turno das eleições eu tinha um compromisso com o PMDB e nós apoiamos o veneziano. Agora, no segundo turno, o companheiro João conseguiu ser o primeiro colocado e eu queria dizer para vocês, de coração, que todas as pessoas que votarem em mim, que todas as pessoas que acreditam que a gente pode transformar o Brasil e o Nordeste, que votassem no companheiro João. Tá aí, portanto, a fala do ex-presidente Lula declarando esse apoio ao governador João Azevedo nesse segundo turno. E após esse formal apoio aí de Lula a João Azevedo, a executiva estadual do PT aprovou ontem, numa reunião por unanimidade, o apoio da legenda à reeleição do governador João Azevedo no segundo turno das eleições para o governo da Paraíba, e essa decisão foi comunicada pelo presidente estadual do partido, Jackson Macedo. Vamos falar dos bastidores dessa reunião de ontem, Bruno? Sobre essa questão do apoio de Lula ao governador João Azevedo, é um apoio que chega e que soma para esse segundo turno, tendo em vista Lula ter tirado quase 65% dos votos na Paraíba. Uma vitória, inclusive, gigante em cima do candidato Bolsonaro e os demais candidatos que disputaram essa eleição. Tanto é que havia aquela briga para saber ali com quem João ia ficar. João Azevedo já se antecipou e no primeiro turno fez um palanque para Lula na Paraíba e agora, sozinho, ele vai estar com o palanque de Lula na Paraíba pedindo voto para João Azevedo. Oficialmente, o candidato de João Azevedo passa a ser Lula. Nesse segundo turno na Paraíba, Lula passa a ter um candidato aqui na Paraíba que é João Azevedo. O candidato dele não foi para o segundo turno e ele passa agora a dizer, para que não reste mais nenhuma dúvida, na Paraíba, Lula, que no primeiro turno teve ali uma margem de votos muito grande, 65% dos votos, chegando quase a isso agora, oficializando apoio a João Azevedo. É isso. E nesse evento de Lula ontem, tanto João Azevedo quanto o veneziano Vital do Rego, que recebeu o apoio de Lula no primeiro turno, discursaram, mas não falaram sobre a eventual aliança aqui na Paraíba. Os dois se mantiveram distantes durante o ato, mas viajaram a São Paulo no mesmo voo. Na volta, os dois se encontraram no aeroporto e houve cumprimentos, inclusive um aperto de mão. Você vê aí nessa foto. Agora a expectativa é para saber se esse movimento de Lula vai ensejar realmente no apoio de veneziano Vital do Rego, do MDB, ao governador João Azevedo. Nessa agenda ainda lá em São Paulo, o governador da Paraíba prometeu trabalhar para ampliar a votação de Lula aqui no estado. Bruno Pereira. Tá aí a foto de João Azevedo cumprimentando o veneziano Vital do Rego no retorno à Paraíba ontem. Se a gente conseguisse ler aqui o que é que João estava dizendo, né? Acho que veneziano vai estar comigo nesse segundo turno, né?
Deve ser isso que ele falou. O que é que eles conversaram aí no mínimo, hein, Felipe? O que será? No mínimo foi um pedido de voto, né? Com certeza. No mínimo, João Veneziano, ó, tá danado, você não foi pro segundo turno, volta comigo agora, né? Essa é a expectativa, mas a gente vai aguardar aí o desenrolar dos fatos, vamos trazendo aqui os detalhes. Vamos falar da candidatura agora da oposição, né? O candidato Pedro Cunha Lima, Bruno, segue sem declarar apoios para o segundo turno das eleições presidenciais, apesar das cobranças públicas de aliados do presidente Jair Bolsonaro. O parlamentar, que votou em Simone Tebet no primeiro turno, afirma que seu foco é o cenário da Paraíba, deixando as eleições presidenciais para um segundo plano. Ontem, Pedro divulgou um vídeo na internet em que explica sua posição em focar nas eleições da Paraíba e não declarar apoio a candidatos a presidente. Vamos ver. Independentemente do presidente eleito, a Paraíba não pode prescindir do apoio do governo federal. Estará aqui um governador eleito que vai saber bater na porta do governo federal. Desalinhamento político nenhum pode prejudicar o nosso Estado. A gente vai governar em parcerias, independentemente do presidente que o povo brasileiro eleja, e saberei respeitar essa decisão e manter o foco na Paraíba. Está aí a estratégia, portanto, do candidato Pedro Cunha Lima, com esse foco na disputa eleitoral da Paraíba, sem eventualmente declarar apoios a nenhum dos candidatos da presidência da República. Há cobranças, principalmente de aliados do presidente Jair Bolsonaro, que já declararam a voto a Pedro, mas ele se mantém resistente aí em fazer qualquer declaração de votos à presidência da República. Lembrando que essa fala de Pedro, Bruno, ocorreu ontem no evento em que ele recebeu o apoio do deputado estadual Tassiano Diniz para a sua reeleição numa coletiva à imprensa aqui na capital. Pedro conseguiu chegar ao segundo turno fora dessa polarização ali do Lula e Bolsonaro. Bolsonaro não chegou nem a 30% dos votos aqui na Paraíba, ficando ali na casa dos 29%. Pedro tem avaliado através de pesquisas internas, está rodando uma pesquisa Quali, ele mandou fazer pesquisa Quali, está consultando aliados para saber qual posição deve tomar. Porque há uma cobrança muito forte dos aliados de Bolsonaro que querem que o Pedro assuma a bandeira de Bolsonaro. Por exemplo, Nilvan. O Nilvan não vai votar em João Azevedo de forma alguma, mas para que vote em Pedro Cunha Lima, ele cobra de Pedro uma posição para que Pedro assuma o compromisso de votar em Bolsonaro. E aí Pedro, até agora, toda vez que é questionado sobre esse tema, ele sai pela lateral, tal, não quer oficializar apoio a Bolsonaro. Pode ser que ele esteja, a pesquisa interna que ele está fazendo aí, pesquisa Quali, mostre que esse posicionamento dele está correto. Mas pode ser que ele esteja errado e não vai conseguir atrair o voto dos bolsonaristas, que são aqueles que querem agregar a imagem de Pedro a Bolsonaro. Isso porque ele espera também o candidato receber apoios e votos de eleitores do ex-presidente Lula. Isso, verdade. E por falar, Bruno, em reuniões com candidatos a presidente, se de um lado há reuniões e encontros de paraibanos com Lula, do PT, também há movimentos com aliados de Bolsonaro. O deputado federal eleito Romero Rodrigues e o senador eleito Efraim Filho participaram ontem de uma reunião com o presidente em Brasília. Esse encontro foi organizado pela Frente Parlamentar da Agropecuária e teve como pauta o apoio desses parlamentares no segundo turno e as estratégias para Bolsonaro vencer as eleições. Romero Rodrigues, inclusive, está em uma segunda reunião com o presidente da República hoje, nesse contexto do segundo turno das eleições presidenciais. Efraim Filho, senador eleito, participou de ao menos 2 reuniões com o presidente ontem e outros aliados, a exemplo do deputado federal eleito Cabo Gilberto, também está em Brasília para participar de agendas com o presidente da República. Portanto, os aliados de Bolsonaro também se movimentando aí para organizar as agendas dele aqui no estado. Nessa foto anterior, por gentileza, Felipe, nós estamos vendo aí Damares Alves, eleita senadora pelo Distrito Federal. Pelo Distrito Federal, Efraim Filho, eleito pela Paraíba, Rogério Marinho, eleito pelo Rio Grande do Norte, não é isso? E ali a Tereza Cristina, que está em discussão também, eleita senadora, né? Isso. É o quartel-general de Bolsonaro, o exército do Bolsonaro. Conseguiu eleger a maioria dos aliados no Senado e na Câmara dos Deputados também. Verdade. Vamos encerrar trazendo as agendas dos candidatos ao governo da Paraíba. Começando com a agenda do candidato João Azevedo. Coloca na tela. Pela manhã, o candidato à reeleição participa de agenda administrativa. À tarde, ele tem reunião com a coordenação de campanha e à noite grava para o guia eleitoral. O candidato Pedro Cunha Lima, do PSDB, pela manhã tem reunião política na sede do União Brasil.
À tarde, encontro com profissionais da saúde e à noite, reunião com a equipe de campanha. É isso, Bruno. Por hoje é só e amanhã eu volto com mais novidades e bastidores da política. Felipe, um grande abraço para você, boa sorte na sua caminhada, tá bom? Tchau. São 7 horas e 55 minutos, ofertas do Armazém para